Se isto estiver a correr tudo bem. Ah, ora bem, então, boa noite. Estamos em mais um Odmir Livre Podcast, emissão de história, porque não quer demais saber um bocadinho de história. O momento que vivemos é testemunho disso. É prova disso, aliás. E, portanto, vamos lá aqui para o nosso genérico e depois avançar com isto, não é? Admira Livre Podcast. Será que estamos ao vivo ou não? Não sabemos. Já passámos o genérico, portanto, isto agora mais vale avançar. Muito bem. Então, muito boa noite, professor Quaresma. Muito boa noite a ti e a todos aqueles que nos estão a ver. Aqueles que agora devem estar poucos, normalmente é assim, começa devagarinho, depois as pessoas juntam-se um bocadinho mais tarde, e ainda bem, porque este início é sempre, nunca tem assim grande suma, assim, é uma espécie de engonhar à espera que as pessoas cheguem com um genérico longo e tudo mais. Mas hoje é mais uma emissão de história do Conselho de Odmira, é a nona emissão. Já havia algum tempo que não fazíamos emissões destas, a agenda não tem permitido, nem minha, nem do especialista, portanto, mas nunca nos esquecemos da importância disto e cá estamos. A história não se esgotou ainda e vamos continuar. Hoje, a atenção do nosso foco é Saboia, precisamente. Saboia, que é uma das mais antigas freguesias do Conselho... Freguesias rurais, freguesias claro. rurais do Conselho de Odmira. E nós falamos assim, Saboia, nome que emerge da noite do tempo. Saboia é das antigas freguesias odmirenses, a única cujo nome na versão corrente não remete para o agiológio, nem tem associado qualquer elemento de origem religiosa. Mas o que é isto de Saboia? Saboia, nome que emerge da noite do tempo. Significa que é um nome antigo, é de tal modo antigo que se desconhece a sua origem. Nós podemos tentar buscar uma explicação para este nome, mas uma origem exata não é possível obter. E a questão que eu referi aqui, quando li aqui este excerto deste parágrafo, em que é das antigas freguesias odmirenses a única cujo nome na versão corrente não remete para o agiológio. O que é que isto quer dizer? Bem, o agiológio... assumo já aqui a minha ignorância do léxico aqui em questão. O agiológio é, digamos, o conjunto dos santos. E nós, por exemplo, olhamos para São Luís e o nome de São Luís é o nome de um santo. Olhamos para Santo Eutónio, exatamente o mesmo. E, portanto, temos assim uma série de, mesmo até freguesias como relíquias, remete, de certo modo, para o elemento religioso, não é? Portanto, Saboia não. Saboia tem um nome que não se refere, que não se liga a qualquer santo, nem a qualquer elemento religioso, e, portanto, nós precisamos saber como é que este nome surge aqui na região. E quando buscamos essa origem, o que nós encontramos é um tempo muito espesso, no qual nós mergulhamos,
e no qual nós vamos encontrar alguns vestígios, mas não totalmente definitivos. Há, de facto, algumas sugestões. Eu aqui vou apresentar algumas das sugestões da origem para a origem deste nome, mas uma certeza absoluta não existe. Está aqui alguém a dizer que Vila Nova de Mil Fontes também não remete para nenhum santo. Exatamente. Está a chamar a atenção para É verdade isso. É. Uma vez que eu disse aqui que a única cujo nome, na versão corrente, não remete para o arqueológico. Pois, é que tu esqueceste de uma coisa, de colocar o mapa com as freguesias que nós vamos tratar neste ciclo. Ok, é isso. E Maria Augusta Alves, muito obrigada pela atenção, mas vamos já justificar as afirmações que estamos a fazer com alguma ilustração aqui. Portanto, vamos lá ver se eu agora não faço aqui a asneira. E, portanto, temos aqui... Ok. Ora, precisamente. Este mapa que aqui está é um mapa do antigo território de Odmira, antes do século XIX, e tem aqui as duas freguesias iniciais, digamos as freguesias urbanas, Santa Maria e Salvador, e depois tem as freguesias rurais. É neste conjunto de freguesias do território histórico de Odmira que nós... só em Saboia não encontramos essa ligação com o geológico. E daí esta afirmação, porque isto coloca-nos, leva-nos para o tempo em que foram criadas estas freguesias e, portanto, não havia freguesia de Vila Nova de Mil Fontes. Daí ser a única. Já agora, não havia, quer dizer, não existia no Concelho de Odmira. Não existia no Concelho de Odmira. Aliás, exato. Como Colos. Colos também não tem qualquer elemento religioso no seu nome. E relíquias, já agora? Porque, Bom, relíquias remete para o que são as relíquias? As relíquias são, digamos, lembranças de santos, como, por exemplo, os ossos, vestígios de restos de ossos, que ao longo dos tempos acabaram por ser eles próprios objeto de veneração. Portanto, por exemplo, as relíquias do Santo Lenho, por exemplo, crê-se que o Santo Lenho, isto é, a cruz na qual Jesus Cristo foi crucificado, essa cruz, a madeira dessa cruz foi distribuída em bocadinhos por uma série de igrejas a nível da Europa. E, portanto, esse Santo Lenho deu origem a uma série grande de relíquias. Mas há outros casos, por exemplo, eu agora estou a estudar um caso que é o de São Romão de Panóias. São Romão tem uma ermida, que é a ermida exatamente de São Romão, onde existem ossos do santo de São Romão, que se crê serem de São Romão, e que são venerados por serem relíquias de um santo, isto é, por serem restos do corpo de um santo. Eles próprios têm qualquer coisa de santidade, não é? Esses vestígios, esses restos. Está então justificada a primeira afirmação. Mas tinha toda a razão. Tinha toda a razão, é verdade. A Maria Augusta Alves atenta, e isso é sempre bom. A participação do público enriquece o podcast e, claro, nós aqui não temos qualquer pudor em reconhecer os nossos possíveis erros, lapsos, etc. Ela diz: o vosso ar descontraído é um encanto. Esse vosso ar descontraído é um encanto. Muito obrigado. Nossa, já levamos algum calo. Já temos alguma prática disto. Muito bem. Mas vamos, se calhar, começar pelo topónimo. Ou não sei se tens outra ideia. Sim, claro. É talvez o melhor. Ora, exatamente. Repara que esta placa está colocada na sacristia da Igreja de Saboia. E diz assim: Sua Majestade Dom Humberto II, rei da Itália, visitou propositadamente esta igreja no dia 2 de março de 1948. Portanto, nós sabemos que o rei Humberto II, que aliás nesta altura já não era rei, tinha sido deposto, depois da guerra, a Itália passou a ser uma república e, portanto,
o último rei, que foi Humberto II, foi deposto e ele ficou a residir em Portugal. Portanto, ele viveu durante muito tempo em Cascais, né, próximo de Lisboa, e portanto ficou em Portugal. Ele, na altura, ouviu falar numa terra que tinha o nome de Saboia, e qual era o interesse que ele tinha em Saboia? É que o rei Humberto era da Casa de Saboia. Existia na Europa uma antiga casa condal e depois ducal, portanto, de condes e depois de duques, chamada a Casa de Saboia, que que estava instalada num território que era o território de Saboia nos Alpes, Nos Alpes. situado nos Alpes. Ainda hoje em dia existe uma região de França chamada Saboia. Portanto, daí o interesse que ele tinha. Ele era representante dessa casa ducal, dessa casa real também de Saboia, e portanto ele quis ver a aldeia que levava o nome enfim, da sua casa, da casa ducal ou real. Sim, diz, continuar. É claro que nós podemos perguntar, então, mas é mesmo isto? Quer dizer, Saboia, a aldeia de Saboia, tem qualquer relação com esta com a Saboia Alpina? Com a Saboia Alpina, de que há relações até com Portugal, desde a Idade Média. Havia uma lenda, ou melhor, uma narrativa que corria entre a população em Saboia, e não só entre a população, ela foi escrita em jornais, em revistas, etc. Uma narrativa que explicava que na Idade Média, logo depois da Reconquista, logo depois, portanto, da tomada desta região pelas tropas vindas do Norte, e que incluíram toda esta região no Reino de Portugal, com a derrota do inimigo, não é? Com a derrota de quem cá estava antes. Portanto, nesse período, né, no fim da Idade Média, pensava-se que tinham vindo para Portugal muitos imigrantes provenientes de várias zonas da Europa. Uma delas Saboia. E então achava-se que, por exemplo, Pavia também tinha sido povoada por antigos imigrantes colonos italianos, e aqui também se julgou isso. Dizia-se que tinha vindo um italiano que tinha aberto uma estalagem na região, na aldeia de Saboia, junto à aldeia de Saboia. A estalagem é essa que, enfim, que estava junto a uma estrada, que era de facto uma estrada que vinha de Lisboa para o Algarve, uma estrada que passava sobre o Rio Mira, pelaquela ponte que nós outro dia estivemos aqui a ver, uma ponte do século XIX. A ponte é aquela que é conhecida pela ponte Dona Maria. Exatamente. Não é? Por acaso não é exatamente Dona Maria, mas é assim que é conhecido. E portanto, esse italiano de Saboia teria aqui ter-se aqui instalado e aberto uma estalagem. Há outras narrativas que dizem que o italiano não era estalajadeiro, que era um mercador que tinha vindo para aqui para fazer mercancia, quer dizer, para fazer comércio. Para fazer comércio. Outros diziam que era um clérigo, afinal era um clérigo, não era nada, portanto era um padre, que não era nada um mercador. Outros diziam ainda que era um foragido à justiça. Bem, mas isto são variantes de uma mesma versão. Portanto, a existência aqui de um colono, de um imigrante italiano, ou da região de Saboia, que remonta à Idade Média. É claro que esta versão tem aqui algumas fragilidades. Desde logo porque não se encontra qualquer vestígio ao nível das fontes históricas dessas teorias. Dessas teorias. E, portanto, é difícil que ela tenha alguma sustentação em termos históricos. Podes passar, por favor, o próximo slide?
O que hoje em dia é talvez mais aceitável é pensar-se que, bom, mas antes de mais, a palavra saboia, como topónimo, aparece pela primeira vez em documentos escritos em 1256, exatamente no primeiro foral, no foral velho, ou foral antigo de Odmira. Nessa altura, o foral refere uma via de Saboia, isto é, um caminho ou uma estrada. O Iame de Saboia. Viame de Saboia. Viame Sim. de Saboia. Viame, isto é latim? Latim, É sim. do latim? É um latim, latim Viame de macarrónico, Saboia, um não é? latim medieval, enfim. Mas Viame de Saboia. Essa via de Saboia, ou esse caminho de Saboia, passaria por esta região, mas não se sabe exatamente. Agora, o que nós vemos é que na mesma, ou até um pouco antes, existia uma Saboia na margem esquerda do Rio Tejo, onde é hoje Alcochete. Essa Saboia, há notícias escritas dela de 1249. Aparecem variantes desse nome, como Sabonha, Sabona e, portanto, Saboia. Portanto, nós vemos aqui que há um paralelo. Existia uma outra Saboia próximo do Rio Tejo. Então também foi resultado de uma colonização italiana. Exato. Enfim. Mas podia ser, hipoteticamente, não é? Agora vamos ver formas linguísticas pré-romanas que podem ligar-se a esta palavra. A palavra, por exemplo, sabor, de rio, vem de uma raiz que é sab ou sal, que significa exatamente rio. Isto num substrato linguístico antigo, anterior aos romanos. Temos outra palavra, que é inha, rio Inha, é um afluente do Rio Douro, que significa também água. E curiosamente, temos próximo de Saboia, no Rio Mira, exatamente, próximo da Foz de Saboia, o pego da borrachinha, que aliás está associado a uma lenda com alguma graça e com algum significado. A do Caga de Ouro. A do Caga de Ouro. Peço desculpa, mas eu tenho sempre que limpar as cordas vocais. Portanto, este pego da borrachinha é um pego, portanto, um fundão que está junto à Foz de Saboia, que é portanto, o local onde o ribeiro do Amexial, que passa exatamente pela aldeia de Saboia, vai desaguar no Rio Mira, esse ribeiro do Amexial. Reparemos, por exemplo, aqui no caso de Borrachinha. É um nome um pouco estranho, porque nos remete imediatamente para a palavra borracha, mas na realidade tem aqui dois elementos que podem ser significativos. Tem a palavra bor, ou bur, que significa, enfim, até mesmo na língua árabe, buraco, ou poço, lembra-se do poço de Borratem. Bur quer dizer poço de Borratem em Lisboa. Bur significa exatamente poço. E temos aqui, portanto, bur aparentemente referido ao pego, portanto, ao fundão. E reparem em inha. É possível que esteja ali também a palavra inha com o significado de água. Portanto, eu proponho para a etimologia de Saboia a seguinte evolução. Pode ter sido sabo mais inha, e já vou dizer porque é que aproveito os dois elementos, e não só e não um só. Saboinha, sabonha, saboia. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que Saboia, o nome de Saboia, tem a sua origem na existência de rios e de ribeiras. Isto é muito frequente, já a própria palavra Odmira também tem essa ligação, tanto no Od como no Mira, e isto não é contraditório, o facto de num lugar se dizer Sabora ou Saboia ou Saboinha, e noutro se dizer Odmira. É que a mesma palavra, ainda hoje nós utilizamos para a palavra rio vários nomes, desde logo ribeira, ribeiro,
os vários derivados de rio, mas outras palavras, desde linha d'água, enfim, muitas palavras. E, de facto, numa época, há um toponimista espanhol, o Francisco Villar, que diz que numa época em que os elementos físicos eram fundamentais, sobretudo elementos como rios, que eram fundamentais para a vida das pessoas, tinham uma importância tão grande que elas tinham várias palavras para a mesma realidade. Além disso, temos que ter em conta que poderiam haver povos de diferentes origens, enfim, em diferentes sítios da região, e portanto poderia haver até mais do que uma língua na região. Portanto, várias Bom, influências. o que eu quero dizer é que, de facto, Saboia não significará qualquer relação com a Saboia europeia, com a Saboia alpina. Pelo menos nunca encontraste evidência Não há disso? qualquer evidência. Toda esta lenda me parece uma tentativa de finais do século XIX ou princípios do século XX, como é muito corrente, uma tentativa de dar explicação ao nome, tentativa de origem erudita, e, portanto, a solução de uma Saboia antiga que as pessoas naturalmente não conheceriam. Portanto, é uma coisa erudita, uma tentativa erudita de explicação do nome. Parece-me que esta alteração da pista da explicação do nome, esta alteração para uma realidade mais profunda, portanto, entroncar o nome de Saboia numa realidade mais profunda, que é o rio, que são as águas, não é só o rio Mira, são as várias águas que lhe correm. É uma solução muito mais credível. Podes passar, por favor. Podemos ver este extrato de um mapa da escala 1/100.000 que é publicado pelo Instituto Geográfico e Cadastral, hoje em dia é Instituto Geográfico Português. Tem aqui um pouco da área da aldeia de Saboia, que aliás está ali sublinhada a vermelho. Nós vemos ali o curso do Rio Mira, aliás com um bocado de barragem de Santa Clara, e vemos uma série de ribeiros que correm naquela área. Vemos uma ribeira que vem de cima de Lusianos. Lusianos fazia parte da freguesia de Saboia antes de se formar em 1980. Exatamente. E para sul há um longo vale, por onde correm algumas ribeiras, como é o caso da Ribeira de Telhares, a Ribeira de Fides, a Ribeira de Turquinos, várias ribeiras que acabam também por ir confluir no Rio Mira. Dá-me a impressão que aqui há uma autêntica Mesopotâmia, um autêntico entre rios. Isto, portanto, ajusta-se também, de alguma forma, a este significado de Saboia, este significado aquático, digamos assim, de Saboia. E em relação ao topónimo... Em relação ao topónimo, enfim, eu acho que, naturalmente, os topónimos produzem... Fica aqui